Bem-vindo a mais um episódio do nosso OIMAcast. Produção, que episódio é esse? 6. Estamos com o número 6. E hoje, gente, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque eu trouxe aqui um convidado, uma pessoa que para mim é muito especial, que eu aprendo demais com ele, que eu vi ele crescer, eu vi ele desenvolver como criança, como homem, como marido, como pai. E ele vai contar aqui todos os processos da vida dele e eu acredito que vai ajudar muito vocês, principalmente aí quem está começando na carreira. E eu quero chamar aqui o meu grande amigo Gustavo Rostiola. Gustavo, seja bem-vindo. Lucas, muito obrigado. Uma satisfação imensa estar aqui no podcast, seu podcast. E fico muito feliz com suas palavras e confesso que, na verdade, é uma troca de informação diariamente. Eu gosto muito de me desenvolver, de estudar, de ler, mas, na verdade, é a experiência do dia a dia, a realidade do campo, é a troca de informação, a gente conversando, você me inspira muito no dia a dia. Até a gente não fala pessoalmente, mas agora é hora de, já que você jogou a bola para mim, eu vou jogar para você também. Muitas vezes o seu dia a dia no Instagram, sua atividade física, o teu desenvolver, a tua habilidade de criar negócio, de fazer as coisas, cara, de certa forma me inspira muito também. Eu vejo que tem muitos aí do teu Instagram que fala que você inspira e tal, e você pode ter certeza que eu também. Eu vejo no dia a dia, mas ali às vezes eu tô indo para um caminho da procrastinação, que, cara, todo ser humano falha, todo mundo erra, faz parte. Aí eu vejo lá o Lucas, não, eu tô saindo aqui, tô tomando banho gelado, tô saindo cedo. Eu falo, cara, não posso ficar para trás, não, tem que acelerar esse negócio. Então é mais uma troca diária do que algo a mais. Cara, já que você falou isso, e foi justo hoje, né, que eu me senti muito orgulhoso, porque eu acompanho seus stories todo dia quando você posta lá um trechinho da Bíblia. E eu sempre reparava isso e sempre procrastinava, cara. E hoje eu fiquei muito feliz que eu também tô fazendo isso cedo, não tô postando, mas eu tô lendo e tô aprendendo devagarzinho ali, entender algumas coisas. É praticamente como eu tô começando a aprender a falar. As coisas vêm muito pouquinho, mas eu sei que com insistência, que é o que a gente faz, de insistir, eu vou conseguir. E isso que a gente quer mostrar aqui nesses podcasts, é mostrar a história de pessoas que inspiram, que ajuda. Esse cara aqui me ajuda em muitas coisas, vocês talvez não sabem, mas esse dia eu dei flor para minhas filhas, porque eu vi ele dando para uma filha de 1 aninho, né, Gustavo? 1 aninho. Então é coisa que inspira, a gente tem que acompanhar pessoas assim como ele. Mas, Gustavo, fala aí para nós como que começou, aonde que você viu a necessidade de mudar, de se desenvolver tanto, ajudar outras pessoas. Eu vejo também que você ajuda estudante, compartilha muita informação do campo. O Gustavo nasceu no campo, né, filho, neto de agricultor também. Também tem uma empresa dele, trabalha em grandes empresas do agro. O cara é uma máquina, gente. Então, vamos aproveitar dele e tirar essas informações que vai ajudar muita gente. Então, cara, a história é longa e hoje não me considero tudo isso aí, porque, cara, é o mesmo Gustavo de sempre, a gente só vai desenvolvendo e, cara, eu ainda, só de olhar o tanto que tem para desenvolver, a gente parece um mosquitinho pequenininho, né? Mas é uma melhoria diária, né? Até eu costumo falar que eu fiz Enneagrama há pouco tempo e entendi uma paradinha minha aí, que uma coisa de comparação que eu tinha, e eu sempre me comparei inferior às outras pessoas. Mas, na verdade, a gente não tem que se comparar com ninguém. A gente tem que usar uma pessoa, igual a gente está contando aqui, como inspiração para a gente mudar, para a gente melhorar. Mas a gente tem que ser um pouquinho melhor que ontem. Cada 1% dia. melhor cada dia. Cara, e lá no final, daqui 10 anos, daqui 30, 40 anos, a gente se torna uma pessoa de sucesso na vida, no profissional, em casa, como pessoa, filosoficamente falando, né? Mas é essa melhoria diária. Até eu gosto muito de seguir o Pablo Marçal, eu estive no IP faz pouco tempo. Olha só. E ele fala que é o acúmulo de pequenos resultados. Um grande resultado é um acúmulo de pequenos resultados. Então a gente tem que ficar feliz com pequenos resultados que a gente vai ter no dia a dia. Mas para a gente
vir para a história e também que não seja muito maçante, né? Porque todo mundo tem uma história difícil e às vezes a tua história para mim pode ser muito difícil e a minha história para você talvez é um negocinho, uma baba, nada demais, mas para mim ela foi difícil e todo mundo tem suas histórias, né? Às vezes até vejo gente falar assim, às vezes uma pessoa muito rica e assumiu o império lá novo, o pessoal fala, nossa, que moleza, ó. Às vezes o cara posta alguma coisinha que tá difícil, que não tá fácil, aí as pessoas julgam o cara, mas talvez não, com certeza, a vida que ele tá passando, aquele momento que ele tá passando, tá sendo muito difícil para ele. E ele precisa de pessoas boas por perto para ajudar, para direcionar ele, porque é difícil. Então, cada um tem a sua história difícil. Mas voltando aí para o trabalho, eu, como você comentou, eu nasci no campo, vamos dizer assim. Meus pais eram produtores, meus tios, meus avós, até bisavô já veio da agricultura. Aí eu nasci numa região e daí até os 4 anos de idade, depois nós fomos morar na Gleba 8, e daí meus pais tinham terra em outra região. Aí foi até os 10 anos eu morei lá e sempre com um pouco de contato, porque a gente é criança, né, adolescente, vai tendo um contato pequeno com o campo, né, não é dia a dia igual é hoje. E daí com 10 anos de idade meus pais se separaram e meu pai passou naquela era da seca, que você vai saber mais ainda, né? Quem é mais antigo do agro. E aquela vez meu pai até teve que vender as coisas dele, teve que parar de trabalhar e junto com isso meu pai e a mãe se separaram ainda, que agravou mais ainda a situação. E daí nisso nós viemos morar para São Alberto. Aí minha mãe veio trabalhar na cidade e daí depois ela conheceu meu padrasto, hoje, muito amigo meu. E daí eu perdi esse contato do campo. Tinha ali um pouco de contato pelo meu avô e pelos familiares, né? E ainda tenho um respeito muito grande pelo meu avô, que me ensinou muita coisa. É um cara assim que não teve o estudo ali, teoria, mas o estudo empírico, a história, a experiência dele é extraordinária. Assim, se você saber captar os conselhos dele, é conselho para a vida inteira. É para trabalho, para família, para filho, então ele é um cara top. E daí o contato que eu tinha era, eu morava na cidade, daí estudava no colégio e daí sempre nas férias ou quando tinha oportunidade eu ia para a roça com ele. E daí também tive uma situação financeira bastante difícil, acho que muita gente tem um calinho com a situação financeira e a minha era bem complicada. Nunca cheguei ao ponto de passar fome, mas de ter que dar uma escolhidinha ali o que comer e deixar umas coisinhas, teve que deixar. Mas isso aí eu nem vejo como vitimização, acho que isso aí faz parte para você. Serviu para fazer a base, né? Isso, enraizar. Enraizar, para fortalecer. Eu acho que tudo que a gente é hoje é graças a tudo que passou, tanto bom quanto ruim, né? E daí nisso, meu avô me ensinou muita coisa na agricultura, assim, aplicação de produto, plantio, ajudava ele a dar assistência, e daí até eu trabalhava para ele dava uns troquinhos para mim, né? Ele pagava um pouquinho menos do que os funcionários, porque eram sem experiência nenhuma, mas sim, me ensinava e ainda me pagava, era uma satisfação poder ir, porque ele podia muito bem me dar o ensino e não me pagar nada. E não, ele me ensinava e me pagava ainda, então isso foi extraordinário para mim naquele momento. E depois disso fui estudar no colégio agrícola. E nem tinha tanto interesse. Eu até achava que meu caminho não ia ser agricultura, não. Eu tinha vontade de fazer arquitetura. Arquitetura. Eu gostava de desenhar e sempre fui bom com os números, assim, e a minha cabeça ia para arquitetura. Gostava da arquitetura, mas estava tudo se encaminhando para estudar contabilidade. Eu queria estudar num colégio aqui que tinha contabilidade. Ó, para você ver a vida, como ela direciona diferente, né? A vida não, né? Para mim, Deus vai te guiando devagarzinho, né? Sim. Você cai na rota dele ali, ele vai te dando os puxão de orelha, né? Aí eu me inscrevi pro colégio agrícola. E me inscrevi, cara, passei super bem lá. Acho que de 80 alunos eu fiquei perto dos 40 ali. Passei super bem. E fui. E ali começou o problema. Começou a complicar. Cara, a superação começou lá. Porque nessa separação dos meus pais, meu pai também tem os problemas dele, e tá tudo bem. Ixi, a minha história é muito bem resolvida já, o passado aí. Mas ele se afastou bastante de nós, assim. Aí eu tinha algumas figuras masculinas
de referência, que era meu avô, meus tios, meu padrasto, mas, cara, não é o pai, né? E hoje em dia, o Lucas também é um legendário, eu também sou legendário, e o legendário já veio para fortalecer essa masculinidade, essa paternidade, que ela é muito falha hoje, né? E foi o que aconteceu, meu avô pro meu pai, e a consequência, meu pai, para mim também, veio essa sequência biológica, essa crença, esse trauma seguindo, e chegou em mim também. Aí acabei vivendo bastante tempo longe dele. E essa distância me criou muito bloqueio, muito trauma, assim, dificuldade com as pessoas. Eu fui aquele adolescente que, cara, se tinha gente assim, tivesse uma roda meio grande, eu não chegava perto da roda, não. Eu me afastava, eu era aquele adolescente que queria me esconder, eu queria fazer as coisas sozinho, não queria ter contato com ninguém, né? Então, foi bastante difícil. E daí eu fui pro colégio agrícola, e lá era um internato, né? Morava lá no colégio. E daí lá você é obrigado a relacionar, né? E estuda o dia inteiro, e um monte de dinâmica, e aprender a conviver com pessoas, porque uma coisa é você ser criado debaixo da saia da mãe, debaixo da saia de familiar, né? Outra é você ter que tocar a vida. Ali você vê se o treinamento foi bom ou foi ruim, né? Que você vai ter que conviver com as pessoas, vai passar raiva, passar estresse. É um que gosta de limpar, o outro que não gosta, o outro que é bagunçado, que não é, o outro que é nervoso, um é mais calmo. Cara, foi... Daí nós convivia em 6 pessoas no quarto, então... Ali a gente vai se adaptando. Vai se adaptando. E daí passei pelo colégio e tal, foi difícil, superamos e estudei, e daí ali despertou o interesse de trabalhar no campo. E querendo ou não, nossa região, por mais que tenha outras empresas também, né, tem lojas de roupa, tem loja de calçado, tem banco, tem várias empresas, mas o que predomina é o agro, e ainda toda essa cidade, querendo ou não, é alimentada pela faturação do agro ali, né? É dali que prospera toda a cidade. Então, e daí, por ter todos esses familiares, me brilhou a ideia de ir para esse caminho. Aí, nisso, eu comecei a estudar a faculdade. E no final do colégio agrícola, eu conheci minha querida esposa, né? Comecei a namorar com ela. E ela foi uma pessoa, assim, que me direcionou na vida. Deus colocou ela muito claro para mim, porque ela tinha o que eu precisava, e ela deve ter aprendido as coisas comigo, mas mais eu precisava dela. E ela foi uma direção na minha vida, assim. Até o meu primeiro trabalho foi através dela, que ela e minha sogra me ajudaram a entrar, que ela tinha conhecimento na empresa. Aí eles me ajudaram a entrar nessa empresa, e eu estudando agronomia. E, cara, ali eu vi o bloqueio aparecer. A paternidade, os problemas familiares, cara. Hoje eu entendo que é corpo, mente / alma e espírito tem que andar junto, cara. Se qualquer um desses aí não tá junto, estoura. Não tem jeito. Tem que tratar tudo. Aí por esse problema, quando eu entrei foi top. Falei, meu Deus, que eu já arrumei o primeiro emprego e tal, numa empresa de agricultura de precisão. E entrei, cara, eles me capacitaram, me treinaram muito sobre solo. Até é uma qualidadezinha hoje que eu gosto de estudar. Treinar de solo, me ensinaram um pouquinho de venda e tal, cara, foram sensacionais os caras. Mas, velho, fui pro campo, cara, chegava e eu não conseguia entrar na fazenda, cara. Isso que tá me dando curiosidade aqui, porque você falou ali que praticamente não tinha relacionamento nenhum, não aprendeu isso. Como é que você fazia para vender? Como é que você desenvolveu essa questão de venda? Porque vender não é fácil. E hoje eu vejo que você vende, é um dos vendedores mais comentados de toda a região aqui, mas você não oferece produto. Você vende, o cara compra sem saber. Lógico que você leva as coisas certinha. Como é que você desenvolveu isso, Gustavo? Pois é, cara, até a história, ela é diferente, cara. A história das pessoas. E eu comecei a trabalhar no campo e, cara, eu não conseguia entrar na fazenda. Eu teve cliente, assim, gente conhecida que, cara, eu chegar no portão, assim, e voltar para casa. Não dava conta. E daí chegou um ponto que alguns eu consegui conversar, mas, cara, travado, porque eu não tinha esse relacionamento, eu não sabia servir as pessoas, mal sabia conversar, cara. Não tinha entendimento nenhum sobre isso. E daí os bloqueios, mais a falta de entendimento de comunicação. Sim. Eu até lembrei agora, e quando eu estava nessa empresa, por esses bloqueios, eu fiz um cursinho de oratória, um cursinho muito simples lá. Que daí eu tive que falar em público, eu tive que treinar um pouquinho a fala, e assim,
me ajudou. Sim. Me ajudou um pouco. Mas, cara, o bloqueio estava ali dentro e não ia. Que chegou o ponto que a minha belíssima esposa aguentou a pressão e soube investir na baixa, a gente dá risada, que ela, sei lá o que ela viu em mim, mas ela quis me ajudar e quis continuar comigo, graças a Deus. E aí, eu, quase todo dia, cara, eu chegava em casa e eu chorava. Chorava? Uhum. Eu chegava em casa e eu chorava, porque eu não tava dando conta. Eu me sentia um lixo, pra falar bem a verdade. Um bosta, que não consigo fazer nada. Desculpa a palavra, mas é isso que eu sentia. E aí, chorava pra ela ainda, né? Hoje, pensando na masculinidade, o provedor... Tudo trocado, né, cara? É, o protetor que tem que ser, o cara chorava todo dia pra mulher. Cara, isso não foi fácil. Rapaz, a mulher tem paciência mesmo, né, cara? Ela insistiu na planta, né? Ela teve paciência, cara. Não sei o que ela viu, certeza que Deus ponhou ali uma imagem e falou, não, investe nesse cara aí, que no futuro eu vou Vai dar certo. Vai dar certo, eu vou te ajudar. E daí, cara, eu chorava todo dia. Aí chegou o ponto, e nisso eu morava com a minha mãe ainda. Gustavo, mas só um pouquinho. Você chorava, você se sentia chorando como um vitimista ou um choro de desespero? Qual que era a sensação desse choro? Cara, hoje eu entendo que tinha um pouco de vitimização, sim. Tinha. É, que os bloqueios levavam para vitimização, mas era muita insegurança, ansiedade. Sim, tudo, soma tudo, né? Soma, cara. Isso aí vira uma bola de neve. Mas daí soltava no choro, assim. E daí eu morava com a minha mãe ainda. E daí nisso, minha mãe tava feliz, tava trabalhando e tal, mas chegou um ponto que eu falei pra ela, mãe, cara, não dá, eu não tô dando conta. Até de falar aqui, eu tô vendo. Isso que é importante, se conectar, né, cara? Eu tô lembrando Sai aqui, do coração. E tô sentindo de novo. E daí eu falei, mãe, não dou conta. Tá difícil demais isso aí. Não, isso aí não é pra mim, não. E, lembrei de um detalhe. Você vai saber melhor do que eu isso. No pessoal da agricultura, naquele tempo, não é tanto tempo assim, eu sou muito novo, né? Mas, sim, vamos falar isso aí, 10 anos atrás, mais ou menos. Cara, pro meus avós, pro pessoal que cresceu no campo, que é gente mais simples, que não tem tanto esse contato, não precisa ter tanto relacionamento mesmo, é o jeito deles, né? Para eles a pior coisa era ser vendedor. Nossa, ali começava, porque vinha muito vendedor na fazenda, sim. E daí tem vendedor legal, tem vendedor chato, e daí ficava aquela coisa, não, ser vendedor não deve ser fácil não, ficar batendo na casa dos outros, porque eles também têm essa dificuldade do relacionamento, né? E daí para eles, meu Deus, não é fácil ser vendedor, não. Imagina ficar batendo de porta em porta, tem que ficar oferecendo produto e tal. Então eu tinha mais essa crença junto comigo. E também tem aquele negócio que os não todos, né? Não vamos generalizar, mas alguns agricultores não gostam de vendedor, né? Não gostam. E eu era até me transformar num vendedor também. Aí eu fui entender a vida do vendedor, cara. Não é fácil. Mas leva, né? Vai embora, vai se ajeitando. Sim, e também eu dou razão, porque o vendedor precisa se desenvolver. Ele tem que aprender a servir as pessoas, tem que aprender a servir o agricultor para poder bater na porta. Não é chegar lá, eu sou vendedor aqui, quero te ofertar um produto. Cara, esquece, aí não é venda não. Isso aí tá errado mesmo, e tá certo o agricultor de ser meio bruto. Tem que dar uma filtrada no cabo, tem que fazer e treinar e chegar lá e oferecer direito, né? Aí, enfim, minha mãe, que sempre me apoiou muito do jeito dela e sempre cuidou de mim, ela falou assim, filho, então se você acha que não dá, fazer o quê? Não tem que parar, né? Sai então, se tá te fazendo tão mal assim, vai ter que sair, fazer o quê? E a gente não tinha uma situação financeira tão boa, e ali era uma esperancinha que ia encaminhar, né? Eu, pelo menos, né? Sim. Eles sim, mas eu libertado da casa deles, né? E daí saí e, cara, fui trabalhar numa empresa que vendia ferro. Trabalhar em prateleira, em balcão. Que eu falei assim, sempre tive bastante humildade, assim, no sentido de topar as coisas, né? E eu saí e falei, mãe, eu vou trabalhar em qualquer lugar aí, porque para fazer um pouquinho de dinheiro e pelo menos ir aprendendo. Aí meu padrasto até arrumou um conhecido dele e entrei nessa empresa aí que vendia ferro. E daí fui cuidar de balcão, limpar a prateleira, e daí sempre meio acostumado com servição bruta, eu fui limpar barracão, depósito, é o que eu sabia fazer. E um pouco caprichoso, gostava das coisas arrumadinhas, limpinho. E ali trabalhei pouco tempo lá. Não sei se deu um mês. Um mês? Só pra você ver o destino. Rapaz. O destino. E ali eu falei, não, cara, agricultura não é pra mim. Você sentiu não, lá? Ali eu fiquei frustrado. Fiquei frustrado, assim. Falei, não, isso aqui não é pra mim. Venda não é pra mim. Esse caminho, eu acho que eu vi errado esse negócio. Não tá certo e vou ver o que me espera aí. Vamos deixar guiar. E daí,
Daí nessa empresa, pouco tempo ali, eu fui caprichando e tal, e limpando prateleira, daqui a pouco eles já falaram, não, vem pro balcão aqui, eu vou te mostrar como é que vende. Ó, esse aqui é de tal jeito, esse ferra tal jeito, esse aqui é tal polegada, tal preço. E foi desenvolvendo ali, eu falei, não, aqui vai dar futuro. Aí passou um tempo, o meu primo, o Wagner, que você conhece, Sim. ele trabalhava na LAR, na época, ele me mandou mensagem, falou, Gustavo, me ligou. Falou, Gustavo, como é que você tá aí, cara? Você quer trabalhar na agricultura ainda e tal? Eu falei, cara, eu tava meio frustrado aí, mas se tivesse alguma coisa para começar mais baixo, ou talvez interno na empresa, era um começo para aprender, né? Ele falou, então, eu tenho um negócio pra você, cara. É numa região um pouquinho longe, na linha Scherer, nos alemão lá, os alemão bravos. Ela falou, se quiser, tem um lugar para você lá. Eu posso comentar com o gerente e talvez dá certo. Eu falei, não, bora então. Aí ele comentou e eu fui lá conversar com o gerente. Daí, por eu ter um pouco desse contato e tal, eles acharam interessante, gostaram do meu jeito e viram que era inexperiente, mas era para trabalhar de vendas internas, cuidar de depósito, barracão. Sim. E daí eles falaram, não, pode vir, vamos trabalhar. E lá eu comecei. Daí eu ia, dava uns, acho que 15 ou 20 quilômetros de casa. E daí eu ia todo dia trabalhar, ia de manhã cedo e voltava de noite, almoçava lá também. E, cara, lá começou a me colocar no lugar de volta, assim, sabe? Que daí tinha pessoas experientes, tinha um gerente bem próximo, financeiro, vendedor. E daí ali foi despertando devagar. E daí eu atendia o produtor, só que daí ele vinha no balcão buscar as coisas, né? Ah, quero levar glifosato, quero tal. Então não dependia muito de eu saber tanto das coisas. E era mais atender o que ele pedia, né? Do que eu ofertar, eu ia atrás, né? E daí ali fui treinando devagarzinho. E daí eu cuidava do depósito também. Eu fazia as faturas ali, lançava pedido, as coisas do vendedor, ajudava o vendedor. E daí eu cuidava do depósito. Limpeza do depósito, arrumar, tudo que tinha que passar que a empresa pediu, eu fazia. E daí lá ainda até trabalhava com bolsinha ainda. Eu carregava bolsinha nas costas, descarregava em depósito e tal. Não tinha frescura. Tinha frescura não, era barra pesada mesmo. E aí... Aí eu friso uma coisa que esses dias eu estava pensando até o que foi que me ajudou lá no passado, né? Que às vezes os mais novos vai ver e acha a história, ou vê a gente hoje e fala, nossa, mas como é que faz para chegar a vender assim? Não sou o maior da empresa, tô entre os melhores ali, mas tô longe de ser os mais grandão aí, né? Mas tá entre os... Acompanha os caras, né? Todo ano ganha um troféuzinho de primeiro, eu acho. Não, acompanho a turma aí. E daí às vezes vê e acha impossível, né? Mas, cara, se olhar pro que a gente era e o que a gente passou, cara, não é impossível para ninguém, cara. Não, né? Você ter humildade de conversar e ter coragem. E foi o que aconteceu. Eu tinha muita humildade, eu perguntava muito. Esse meu primo mesmo, cara, ele foi uma benção na minha vida. Até eu via que ele ficava um pouco incomodado, tanto que eu perguntava. Mas eu queria saber, eu queria entender, eu queria passar certo pro produtor, né? Porque às vezes o produtor vinha e falava, não, sabe, que dose eu faço? O que eu faço isso aqui? E daí eu queria passar certinho, não queria passar errado, né, cara? Porque recomendar um produto errado, queimar a roça, ou não matar, o que era uma planta daninha, por exemplo, para controlar e não controlar direito. Então daí com isso fui estudando. E, cara, estudando. Aí começou a saga. Comecei a ler livro, eu via vídeo, e daí tinha uns caras mais experientes na empresa, quando tava perto eu perguntava. E, cara, uma coisa que eu sempre fiz foi servir. E daí tinha o pessoal representante das marcas, que às vezes vinha lá, queria fazer teste, queria fazer isso, ou precisava de informação, cara, eu servia, eu atendia bem, eu fazia o que o cara precisava, assim. Eu trabalhava bastante, assim, fisicamente, sabe? Sim. Hoje é bastante mental, assim, antes era muito físico, e eu trabalhava, cara. Tanto que eu já era muito ocupado. Aí apareceu a oportunidade de fazer um campinho lá, para fazer dia de campo. Cara, eu mesmo cuidei do campo. Cuidava, passava calcário, lá tinha um vizinho lá que era dono do silo, ele emprestava para nós o trator, emprestava, e cara, eu fazia tudo mesmo, ia lá olhar todo dia aquele campo, e daí ali era legal que nós fazíamos as coisas e eu ficava vendo, eu acompanhava material, um híbrido de milho, soja e tal, ali foi meu aprendizado. E daí fiquei um bom tempo lá, trabalhando interno. E aí vem uma coisa que você fala bastante, e eu fiz também. Cara, tá com medo, mas a oportunidade bateu, vai com medo mesmo. Eu já vi você falando do podcast, vai com medo mesmo. Cara, com um monte de trava, um monte de insegurança, um monte de medo. E daí apareceu uma oportunidade de eu trabalhar no desenvolvimento, no campo.
não é diretamente venda, assim, atendia o produtor, mas era mais acompanhar um produto específico. Acompanhar ir no campo, acompanhar lado a lado, andar com o vendedor. Daí eu tinha que focar naquele produto, então eu passava isso aí sempre pro vendedor, ajudava ele a fazer as vendas, né? E daí eu rodei o Paraguai inteiro. Eu fazia o Paraguai inteiro nesse produto. Até foi legal que eu conheci muitas... O Paraguai é diverso de etnia, né? Tem... Sim. Cada lado que você for aqui, você vai ver que é uma região diferente, é um sistema diferente. Foi muito, muito legal, uma experiência muito boa eu tive nesse desenvolvimento. Aprendi muito e entendi mais de perto a venda sem, de fato, ter que assumir a responsabilidade da venda. E também, um cara saiu da empresa que fazia essa função e falou, Gustavo, você se esforça bastante, a gente vê que você quer e tal, se de repente você quiser, vamos treinar você para entrar aí. Eu falei, não decidi na hora, não. Eu falei, não, cara, deixa eu pensar. Eu não sei se eu tô preparado. Ó, pra você ver. Não sei se eu tô preparado, tá, mas deixa eu pensar um pouco. Aí até o fim da tarde eu falei com a minha namorada, né? Minha esposa, né? Minha esposa hoje. Falei com ela, falei com a minha mãe e tal. E ela falou, filho, você tem que ver isso. Você tá achando que é isso aí, vai, né? Daí ela também tinha medo, coitado. Que ela via a minha insegurança, mas ela tinha que dar aquele voto, vai. Precisava empurrãozinho. Aquele empurrãozinho, né? Que é uma coisa que eu vejo, eu como pai hoje, quero, a hora que minha filha tem que tomar uma decisão, minha filha, você é capaz, você vai e faz. Sim. Ela provavelmente vai ter suas inseguranças, mas ali eu vou dar uma injetada de confiança. Eu quero lembrar o dia que isso acontecer com ela, eu quero lembrar desses momentos aí, para eu fazer com ela. Enfim, aí topei e fui. Aí vivi essa experiência. Aí não passou muito tempo, até o Jorge, você conheceu ele? Sim. E daí um rapaz ia sair da área de venda da região, a tua região lá. E daí ofertou para mim, falou, cara, vejo você é esforçado, você conhece muito essa região aqui, eu acho que você tem capacidade de ser vendedor. O cara viu isso, e Sim. Eu jamais vi essa bagaça. O Jorge, ele é um olheiro, né? Ele tem um olho de águia, né? O cara é fera, ele é o estilão coach, assim, ele sabe direcionar as pessoas. Sim. Ele viu e falou, e falou, cara, de novo, né? Falei, eu não me sinto preparado não, mas é interessante. Aí até o Vando, na época, eu conversando com ele, daí eu falei pra ele, cara, mas será que eu sou novo, cara, não tenho tanta experiência, será que eu tô com medo? Mas era mais interno, fora eu era capaz. Hoje, eu olhando, eu tinha capacidade. Aí ele olhou e falou assim, cara, eu te entendo, assim, não é fácil não, mas ele falou assim, cara, eu comecei bem mais velho que você. E ele já era um dos número 1 da empresa ali de venda, né? Daí ele falou assim, cara, eu comecei mais velho que você. E você tá tendo essa oportunidade, cara, novo, hein? Ele falou assim, imagina a hora que você tiver com a minha idade. O tanto de experiência que você vai adquirir. Falei, cara, é uma oportunidade, hein? Falei, se era eu peitava. Aí, cara, foi a injeção que eu precisava. Aí eu comprei essa ideia dele. Eu falei, cara, sabe que o Vando tá certo? Eu acho que é por aí. E fui e topei esse desafio. E, cara, daí entrei, trabalhei uns dias ali, fui me apresentando com o Jorge. O Jorge me acompanhou muito, foi um coach meu bem bacana. Até é bom falar. O que eu trabalhei no desenvolvimento também era o Neto. Um cara que me guiou muito também. Nossa, eu cada vez tive um mentor top, assim, que naquele momento ele me deu a direção que eu precisava. E daí, nessa vez, foi o Jorge. Aí fiquei uns dias trabalhando e eu tinha umas férias marcadas já, antes já de ter entrado. E fui nessas férias com a minha esposa. Nós fomos pra Gramado. E fomos, cara. E passamos uma viagem gostosa e tal. Foi muito legal. Na volta, cara, eu fiquei uns dias ali sem aquele desafio, sem aquela ansiedade do dia a dia. Cara, eu voltei, as travas voltou. Não sei o que aconteceu aquela vez. Até de vez em quando eu converso isso com a minha esposa. E voltou os bloqueios. E, cara, vai de novo. E daí o Jorge me acompanhando e tal. E daí as coisas a gente procrastina, a gente tem medo, a gente enrola. E daí tem às vezes um produtor grande, assusta, sabe? Hoje em dia não assusta mais, mas... Sim. Você falava assim, não, aquele cara lá planta 5 mil hectares. Nossa, assustava. O cara. E claro que o cara tem uma experiência a mais, o cara tem um desenvolvimento diferente, mas é uma pessoa, um ser humano igual a gente. Não tem nada demais. É o que a gente está conversando. A gente só tem treinamentos ali diferentes, mas a gente é ser humano igualzinho, cara. Não tem nada de diferença. E daí é ali que eu comecei a entender o que era humildade. Humildade não é você se rebaixar para os outros. É você olhar alguém que esteja numa situação financeira talvez menor que a sua, você olhar de igual para igual, que ele só está passando uma fase, e você olhar também para um ricaço e entender que, cara, ele tem uma fase diferente, mas ele é um ser humano igual. É olhar no mesmo nível, nem para cima nem para baixo.
E daí, ali foi, cara, eu sempre servi muitos produtores daí. Isso, cara, até hoje eu tenho, você estava falando aí de venda, cara, nunca me preocupei em vender o produto, não. Sim. Assim, eu sempre procurei entender bastante sobre o produto e eu sabia que tem que vender porque a empresa cobra, a empresa está dando oportunidade, está pagando o salário. Então, cara, nada mais do que justo de cumprir com ela, né? Sim. Só que aí o vendedor, hoje ele fica no meio campo ali, né? Ele tem que atender a empresa, mas ele tem que atender bem o produtor. E tem que cumprir meta. Tem que cumprir meta. Tem que bater meta para você ficar. E você tem que atender bem o produtor para ele te querer. Sim. Então você tem que a maioria dos vendedores, eles estão todos num nível muito alto hoje, né? Não é que antigamente, quando começou ali as pessoas se desenvolver, alguns foi na frente e tal. Você teve a sorte ali de começar novinho, igual o rapaz lá falou, mas teve uma maioria que não acompanhou. E esses caras praticamente ficou para trás, né? Assim mesmo. E hoje estão ali uma briga, né? A briga dos grandes. Sim. As empresas cada vez mais modernas também, mais pesquisa, mais estudo, mais meta, precisando sobreviver também. Eu acredito que não é fácil, cara. Sim, não, é desafiador. Desafiador, cara. A competitividade é muito grande hoje em dia. Mas aí nesse processo eu vendo esses bloqueios, eu falei, cara, eu vou ter que me curar dessa bagaça aí e ser um vendedor bom. E saber atender bem o produtor, servir bem ele e também cumprir as metas da empresa. Sim. Porque a oportunidade é muito boa e tem que se desenvolver. Tem que... Eu até acredito que a gente está nesse mundo aqui é para evoluir, não é para... Isso. Assim, o dinheiro faz parte, as coisas... Mas, cara, principalmente a evolução do ser humano, né? Esse é o objetivo, é destravar tudo que você conseguir. Porque cada desafio desse, me veio bloqueio novo. E o objetivo é destravar isso aí, cara. Você ter paz no coração, né? Não ter ansiedade, insegurança, medo. Faz parte, passar por isso faz, mas tem que se curar disso. Tem que ter liberdade no coração, tem que ter fé em Deus, não medo, né? Você faz bastante curso, né, Gustavo? Bastante. Ajuda, né? Ajuda muito. É aí que eu nunca gostei de ficar convivendo com esses problemas. Eu queria me curar daquilo e deixar de sofrer tanto. Eu sempre sofri muito, cara, com ansiedade e insegurança, então tem que... Até se alguém tá perto de mim sentindo isso, eu já trato de tentar ajudar, porque é muito ruim. E aí já nessa empresa, comecei a ter um bom resultado, assim, com o apoio do Jorge, mais o meu jeitão. Eu falo tudo isso aí, mas eu sempre fui muito trabalhador, cara, de acordar cedo, de, cara, bater roça. Você lembra? Desde que eu trabalhava, cara, eu olhava tudo, as roças com o produtor, cara, esses calorão aí, não ligava não. E procurava assim, ó, fazer o cara produzir. Na minha cabeça, eu falei, não, esse cara vai produzir. Eu tô vendendo para ele, eu tô ganhando uma porcentagem aqui, mas eu vou fazer esse cara ganhar mais dinheiro do que eu tô ganhando dessa entrega. Eu vou entregar tanto, mas vou devolver muito mais para ele, né? É uma troca justa, eu pensava assim. Então eu servia com força mesmo. Trabalhava até mais tarde, cara, sábado, domingo, se tivesse plantio ou tivesse coisa para acompanhar, eu estava acompanhando. Até fui uma pessoa por muito tempo que não cuidava tanto da família, assim, sabe? Era o tipo que deixava um pouquinho de lado para se arrebentar de trabalhar. Era nesse foco aí. Depois que a gente vai virando a chave, né? Mas é o que eu sempre falo aqui, né? Eu falo nos meus vídeos também. As pessoas, elas têm que fazer mais do que é paga. E existe uma crença ali que eu vejo que eu sou pago para fazer isso e eu vou fazer isso. E não é, cara. A pessoa... Claro que tem pessoas que tá ali naquele lugar, ela não quer crescer, ela tá conforme, né? E tá tudo certo. A gente não pode também julgar. Mas o que não pode também que eu vejo é depois, eu não cresço no meu negócio, eu não ganho mais, não aumenta meu salário. Mas o que o cara tá fazendo para aumentar o salário? O que ele tá fazendo para ser visto, né? Ele não tá fazendo nada, ele só tá reclamando. E foi o que te diferenciou, é igual você contou ali. A gente vai escutando e vai sentindo aqui, vivenciando os processos de fazer a mais, de ajudar, de servir, né? Então tudo vai somando. E hoje com a ansiedade que tá aí, as pessoas querem tudo muito rápido, quantos anos tem isso? Mais de 10 anos você falou? Mais de 10 anos. Então não é do dia pra noite também. Sim. Alguns pode ser que, né, já pegam uma caroninha ali e vai mais rápido, mas o processo é lento, cara. Sim, não, sensacional. É isso aí, cara. Eu falo que você faz seu salário. A empresa é um meio, ela tá te pagando pra você aprender. Eu vejo assim, ela paga pra gente aprender, cara.
A empresa tem que ser grata a ela, aos produtores, tudo. Mas aí, como você vai aproveitar isso aí? Você vai pegar o teu dinheirinho e torrar e não se desenvolver nada, ou vai desenvolver? Tira uma fatia dessa e investe em você. Vai crescer, vai ver, porque não tem, cara, você sabe, você contrata gente. Não tem, quando o cara tá se esforçando, o cara tá se dedicando, o cara assume um compromisso aqui, assume outro ali, começa a te resolver problema, que você já fica imaginando, esse cara merece mais. Antes do cara te pedir aumento, você já tá assim, cara, eu vou ter que pagar mais pro cara, e olha o tanto de coisa que o cara tá fazendo. É normal isso aí, cara. Normal. Então é a gente que faz o salário. E se ele não ganha aumento... Oh, meu Deus. Não pode falar demais, aí ele tá no lugar errado. Né? Mas não é verdade? Sim. Essa semana eu conversei aqui com as meninas que trabalham comigo, falei, o meu sonho é pagar mais. Só que nós tudo aqui tem que crescer, vocês têm que se desenvolver. Esse negócio nosso tem que crescer, nós tem que vender mais, produzir mais, achar os vazamentos, organizar isso aqui. E é todo mundo junto. Agora, só eu não consigo. Cara, é a mesma coisa que você jogar gasolina, né? Quer ganhar mais, também se desperta o interesse nas pessoas de crescer. Porque às vezes as pessoas estão ali trabalhando, eu já vi muito isso, e eles não têm objetivo nenhum, porque eles não sabem, eles não aprenderam, eles não sabem o que dá. E às vezes você fala uma palavrinha dessa, por isso que a gente tem que cuidar muito do que fala nas redes, principalmente eu. Você tem que sempre tentar motivar, né? E não desmotivar, porque às vezes você fala uma coisinha tão simples, e o outro lá escuta. Era só isso que ele precisava, né? Sim. E é isso que eu vejo também nos teus vídeos. Você sempre tá dando ali de coração, cara, falando certinho que nós precisamos. E como eu tenho acesso a ele, muitas vezes eu ligo, né? Eu mando mensagem. Não, é isso aí, cara. E tanto que nós, né, fomos também tocados por alguém que teve coragem de entregar, né? Sim. E daí, assim, ó, essa foi indo a história da venda, até quem vai assistir vai ver que esse trem é meio maçante aí, porque a história da vida da gente, ela é muito comovente, é uma história, assim, pra gente. Mas pra outra pessoa é meio maçante. Mas aí onde é que entra o ponto legal da vida da gente? Nesse desenvolvimento, eu comecei a conhecer pessoas que me inspiraram no caminho. E depois acabei mudando de empresa. Apareceu uma oportunidade, até o Rodrigão, conhecido teu também, me chamou e eu achei que naquele momento merecia fazer a mudança, fiz a mudança e abriu o horizonte também, outro jeito de empresa, tal. Cada uma do seu jeito, mas era um jeito diferente de trabalhar e me abriu a cabeça também. E sempre gostei muito de estudar e saber das coisas. Hoje eu entendo que é um talentinho, um donzinho que Deus põe dentro do meu coração ali, que eu não gosto de ficar sem entender as coisas, sabe? Não que quero saber mais do que os outros, não, nada disso. Eu quero entender as coisas, quero compreender, para eu fazer do melhor jeito possível e transbordar. Por que eu fazer os vídeos para mim, cara, é mais prazer do que sacrifício, porque eu adoro ensinar, explicar e contar. Tem que até cuidar se não fala demais, tem que tem que dar uns pouquinhos. Tem que ir dosando devagar. E daí eu comecei a aprender muita coisa sobre venda, comunicação, oratória, os desafios do dia a dia, que atender o produtor, cara, também não é fácil, porque hoje eu atendo uns 15 produtores. Antes atendia até mais, né, na carteira mais seleta, que hoje eu atendo, vamos dizer assim, eu vendo mais para cada produtor, então tenho menos produtor, mas dou mais atenção para eles, né? E daí antes atendia mais. E, cara, cada um é de um jeito. Cara, você chega lá, tem o cara que é brabo. Aí tem o outro que não abre a boca, não conversa. Aí tem um que tem uma cultura alemã, tem um que tem uma cultura italiana, tem o cara que gosta do churrasco, tem o cara que gosta de arroz. Tem um cara que é mais técnico. Cara, daí você entender de gente... E ainda tem que ser um psicólogo, né? Porque o povinho que reclama é o produtor, né? Isso é a maioria, né? A maioria, né? Até eu. E daí, isso é verdade. Daí se você cai na reclamação, daqui a pouco você não vende. Porque daqui a pouco nós vamos chegar junto num consenso, numa choradeira, que fala, não, cara, acho que nós temos que parar de plantar roça. Que é tanta reclamação, tanta desgraceira, né? Então você tem que captar, opa, não, peraí, não é bem assim. Ele está reclamando de uma dor que passou, tal. Não, vamos mudar essa conversa. Não, vamos o que o produtor mais tem? Esperança, expectativa da próxima safra. Vamos virar para outra safra, vamos falar do que está vindo, da chuva que está vindo. E daí você direciona e quando vê, não, vamos olhar a roça então, vamos definir alguma coisa e dali sai venda, sai negócio e vai rodando. Não sabia dessa técnica. Aqui eu fico sabendo das coisas. Tem que direcionar. Assim, ó, eu treinei muito, cara. Muito, verdade.
tanto o curso da empresa quanto o particular. Que hoje em dia, para mim, a venda, eu uso as técnicas de venda sem saber que estou usando. É muito natural. E daí, sem contar que nem o teu caso, por exemplo, a gente já trabalha tanto tempo junto que é amizade. Sim. Eu já não preciso ficar usando técnica de persuasão para te convencer. Não, falou, vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente já vai direto e reto, né? Sim. Porque lá no primeiro contato, um produtor, você tem que usar algumas técnicas, algumas ferramentas de apresentação, de como entrar no produto, de escutar ele, saber a dor dele, onde é que teu produto vai chegar. E daí quando a gente já tem mais afinidade, não, a gente já vai direto ao ponto. Fala, não, cara, você quer plantar esse negócio aí? Vai plantar soja safrinha? Que plantar soja safrinha? Vamos plantar um milho com braquiária aí. Sim. A gente já vai mais direto ao ponto, né? E você também, se tá incomodado, fala, Gustavo, eu não quero fazer assim não, cara, desse jeito aí, eu preciso de dinheiro, quero plantar tal coisa. Aí ela fala, não, então tá bom, vamos entrar num acordo aqui. A gente já é mais direto, né? E, cara, nesse processo eu casei com a minha esposa, com a minha namorada na época, né? E ela foi sensacional na minha vida, assim, cara. Ela foi a injeção de confiança e de acreditar em mim ali, ela fez essa parte, sabe? E me ajudava a entender. Eu chegava em casa e conversava com ela. E daí acredito que, por esse problema familiar, histórico, eu queria o contrário para mim daí. Sim. Né? Eu queria ter uma família, nunca pensei em separar. Para mim, não existe a hipótese de separar da minha esposa, sabe? É com ela até a morte, assim. E nunca fui muito grosso com ela, nada. Também fiz já minhas cagadas, às vezes a gente faz sem querer, faz sem... Uns gatilhos, né? Gatilho, crença, coisa que a gente foi condicionado a fazer. A gente não faz por mal, né? E graças a Deus ela entendeu isso, né? Foi se curando junto de muita coisa. Crenças que ela tinha, que eu tinha, e dela ajudou muito no dia a dia. E hoje a gente busca cada vez mais fortalecer nossa família e eu sempre tive Deus comigo, assim, no coração, sempre tive aquela ideia de Deus, assim, mas eu não lia a Bíblia, eu não fazia nada, só batia cartão na igreja, falar bem, português bem, claro. Mas daí nessa minha sede, uma hora chegou no espiritual. Eu consegui cuidar do corpo, cuidar de alimentação, eu sou bem rigoroso com o que eu como, a minha nutrição. Depois a parte almática, né, que é a mente, consegui me curar de bastante trauma, bastante bloqueio que a infância, a adolescência trouxe. Com terapia, já fiz terapia, cara, não tenho vergonha de falar isso aí. Eu estudei parapsicologia lá em Marechal, 2 anos foi um curso. Aquele curso também foi libertador, cara, de crença, de bloqueio, de me dar paz no coração e saber fazer melhor as coisas, assim, e destravado muita coisa legal. Foi um curso muito top. E até me ensinou muito sobre criação de filhos, sobre entendimento, sobre o subconsciente. Top mesmo. Até assisti o podcast teu e da Dori, ela falou de reprogramação e constelação, cara, sensacional. Também essas ferramentas aí me ensinou muito, me ajudou muito, me tratou muito, fiz terapia, fiz essa psicologia, fiz consulta também lá, né? Fiz reprogramação biológica, já fiz constelação também. Rapaz, se tem quem já quis se curar, foi eu. E nesse caminho eu comecei a entender melhor o que é Deus e como que funciona, e daí caí no espiritual. Falei, agora eu tenho que destravar esse lado aqui também. E aí é onde você entrou na estudar a Bíblia. Cara, e eu sempre fui de ir na igreja também, desde criança, mas ia porque acompanhava, né? Aprendeu a acompanhar os outros na igreja. Não tô julgando, não tô... Só que eu não aprendi o que é uma igreja, o que é uma oração, o que é ler uma Bíblia, cara. E eu passei... Até acho que Deus foi muito bom comigo a vida inteira demais, cara. Porque, cara, eu não tinha relação nenhuma com ele. Só ele comigo. Só ele querendo você. Só ele me querendo e eu nem sabia. Tava tudo certo. E até que aconteceu lá o Legendário, né? E a gente foi lá, que você me convidou, esse cara aqui que me convidou pro Legendário, os que foi por causa de mim, então eu fui por causa dele, tá? Foi de zóio fechado, não, bora. E cheguei lá, eu achando qual que era o hotel, onde vai ser o hotel, né? E não era nada a ver com o hotel, né, cara? E daí eu escutando muito em Deus, eu falei, cara, eu também queria sentir, né? Eu queria sentir, porque os caras estão falando aqui que sente a presença de Deus no coração. Daí eu lembro que eu pedi, cara, 2 coisas. Eu falei, Deus, eu quero sentir tua presença, e como eu percebi que ia ser um negócio de ter força, e eu vi que na minha família, lá no meu grupo, tinha muita gente debilitada, eu falei, cara,
Hoje vai ser o dia que eu vou ter que usar a minha academia, minhas corridas, as minhas pedaladas. Falei, então, Deus, eu quero sentir tua presença e quero ter força. E eu lembro que eu só sabia rezar o Pai Nosso dormindo. Eu deitava para dormir, Pai Nosso que está no céu, já dormia, porque eu durmo muito rápido. E eu comecei a rezar o Pai Nosso, tudo atrapalhado ali, cara, e já, graças a Deus, foi muito rápido, já senti aquele negócio, já chorei, já... E ganhei força, então eu tive muita força nesse percurso, né, desse legendário, nesses dias aí. E desde de lá pra cá, minha vida mudou muito, cara. Foi mudando, eu tô buscando, tô aprendendo, tô correndo atrás. Peço perdão pra ele por não ter, né, escutado muitas vezes. Peço ajuda, peço ensinamento. E vem, mas não é assim rápido também. Vem caindo aos pouquinhos. E é o que a gente merece, né? Então, eu acredito que... no tempo dele, não no no tempo nosso, dele, né? Talvez o que aconteceu comigo foi no tempo dele também, né? Sim. Eu precisei viver um monte de história mundana, um monte de coisa errada, né? Para hoje eu saber que lá não serve para mim, que talvez se eu tivesse ganhado muito lá atrás, eu não tinha aproveitado, né? E hoje eu quero aproveitar tudo, eu quero seguir no caminho dele ali, cara. Que então legal. Isso é bom a gente poder contar aqui também, que pode ajudar outros, né? Que estão ali na dúvida, em cima do muro, ou não sabe, cara, busca. Com certeza, se joga. Se joga, né? Entrega para ele, fala, pode pedir. Eu vejo que muita gente tem medo. Não, o que eu vou ficar pedindo? Eu vou só agradecer. Meu amigo, ele tá te esperando pra você pedir, que ele quer te direcionar. Ele tá esperando você falar, ó, cara, isso aqui tá difícil, tá foda. Eu lembro que depois que eu aprendi a orar mesmo, eu também tinha essa, não, vou só agradecer. Vixe, imagina, eu tenho saúde, tenho tudo. Mas quando eu entendi, eu falei, Deus, isso aqui tá me arrebentando. Me mostra o caminho, me cura, me põe alguém pra falar e tal. E, cara, ele ama a gente, não é à toa que mandou o filho dele para resolver a parada por nós aí, né? Então ele, cara, foi me direcionando, foi me guiando. E quem tiver alguma dúvida, pode testar, põe ele à prova. Deixa ele mostrar para você quem ele é. Ele é para você confiar de verdade, de coração nele. E eu fiz isso e também tive essa... Minha experiência no Legendário foi extraordinária, cara. E... cada um vive a sua experiência lá dentro, né? A minha foi muito boa. Eu aprendi muita coisa lá. Eu senti a presença dele muito forte. E, cara, tem os haters aí que falam Legendário. Ah, mas Deus não tá lá. Eu posso sentir... Verdade. Você pode sentir Deus na igreja, na tua família, em casa. Concordo 100%. Mas para mim lá foi muito necessário, porque eles... É proposital fazer você entender e fazer você sentir. E eu senti, e eu provei, e eu aprendi muito, muito lá dentro. E daí eu já estava em busca. Eu até me apareceu isso porque eu já estava na busca. E lá foi mais uma conclusão legal. E segui lendo a Bíblia e tentando entender ela. E, cara, eu falo que o dia que nós entender 100% dela, você morreu. Morreu, né? Ela, não que ela é difícil, não. Você tem que começar a ler, você tem que entender ela e ela vai te revelar devagar. Ela não, Deus, né? A palavra é Deus. Ele vai te revelar devagar. Conforme você vai se moldando, aprendendo, ele vai te revelando, vai guiando a tua vida, vai guiando teu coração. Porque, na verdade, a mente, o espírito, não está aqui, ele está aqui dentro do coração, né? E daí, se o teu coração estiver tomado com medo, com ansiedade, com raiva, com falta de perdão, com todas essas maldições aí, você não consegue escutar ele. Ele tá ali batendo, tentando falar, e tem tanta coisa trancando ele ali que ele não escuta. Então, se joga no caminho dele que ele vai ajudar a resolver essa bagaceira aí, e daí ele vai poder falar e fluir mais fácil, né? É tanto que primeiro ele tenta falar com a gente. Se não consegue, ele manda um amigo. Se não deu certo um amigo, ele manda um acidente. Se não deu certo, ele vai indo, vai tentar falar de tudo quanto é jeito. E a gente é bem cabeçudo, demora a escutar ele. Mas vai dar certo, vai escutar. E quanto mais sensível a gente ficar, mais a gente procurar, mais vai escutar. E existe até um paradigma assim que não, trabalho, família, Deus, tá? Rapaz, na minha vida não é assim que funciona, que nem diz a Dora, né? Cada um tem a crença que quiser e pensa que quiser, mas na minha vida não existe nada de separação. É família, trabalho, Deus é uma coisa só, tá tudo junto. Não tem como no teu trabalho você viver uma vida de merda e querer viver uma vida maravilhosa na família. Não tem. Os três caminham junto. Você tem que estar se aproximando de Deus, você tem que estar vivendo a vida espiritual, você tem que estar fortalecendo a tua família, você tem que estar
seguir esse caminho no trabalho, você tem que ser certo no que você está fazendo, você tem que ser honesto nos teus negócios, você tem que pôr a Deus na frente, cara. E eu não sabia rezar direito, sabia fazer oração, nada. Hoje em dia, cara, se eu vou lá te atender, resolver um negócio, eu ponho, Deus, me guia, me dá direção, me ajuda aqui, me faz entregar o produto certo pro Lucas, fazer produzir, atender da melhor forma, saber escutar ele. Então, hoje em dia eu entendo, ele tá 24 horas comigo. Ele não tá dentro de uma caixinha, dentro de um lugar, não, tá aqui dentro de mim. Nós somos filhos, nós temos autoridade como filho, reinante aqui na Terra, como diz o Pablo Marçal, né? Nós temos autoridade, ele está aqui, mas tem que aprender a escutar ele. Aí depois que eu englobei tudo isso junto, cara, aí fluiu. Eu tenho dificuldade hoje na empresa, às vezes as metas, a venda, claro que eu tenho. Tem hora que a gente fica meio sem saída, mas, põe o joelho no chão, Deus, chega na empresa, dentro da empresa existe uma hierarquia, e tem por que tem ela. É porque tem um cara que passou mais desafio, tem um cara que sabe, é um produto específico, o cara vai te ajudar a entender mais. É um cliente que está difícil de vender, um cara que é difícil de conectar com ele. Cara, tem lá o cara do comercial que fala, cara, vamos comigo lá visitar, me dá uma ajuda. Cara, tem que pedir ajuda. Aí tem um ponto legal. Eu vejo assim, a gente tem que viver os desafios, vai com medo mesmo. Sim. Depois que você está dentro, aparecem os problemas, se cura dos problemas, resolve a tua vida, prospera naquele negócio, pede ajuda para quem sabe, vai ler livro, vai estudar, vai fazer curso, vai fazer o que for necessário, pedir a Deus, se cura daquilo, resolve, tem a paz e depois transborda, depois entrega. Porque se você aprendeu, você fez, alguém te ajudou, alguém te ensinou. E nada mais do que obrigação tua é continuar. Olha, até me veio uma lembrança legal aqui. Uma vez eu agradeci o Wagner. Eu já falei isso pra ele. Eu agradeci ele. Falei, cara, aquela vez que eu tinha dado errado e você me apareceu aquela oportunidade, você me tirou do fundo do poço, cara. Eu tava no fundo do poço, você salvou minha vida aquele caminho lá. Aí ele, cara, no jeitão dele, que ele é bem brutão, quem conhece ele falou assim, Gustavo, não, que legal, fico feliz, cara, mas eu vou falar uma coisa pra você. Quando eu precisei, eu também recebi ajuda. E eu nada mais que eu passei por você. Então, quando alguém precisar de você, passa pra frente. Não quebra a corrente. E, cara, isso, olha, marcou na minha cabeça. Então, eu não quebro essa corrente. E aí, estudando muito essas reprogramação e coisa mental e tentando me desbloquear, eu entendi uma coisa. E o Marçal também reforçou isso aí pra mim. A semente do próximo aprendizado tá dentro do transbordo. Quando você ajuda alguém, quando você ensina alguém, quando você entrega o que você aprendeu, nessa entrega vai vir a sementinha do próximo desafio que você precisa entrar. Ou da próxima questão que você tem que entrar. Rapaz, como a gente aprende com isso, cara. Então, cara, a gente não pode... Eu lembro do Wagner aqui, ó, na minha cabeça. Se você assistir isso aí, você tá sendo reconhecido aqui, ó. Não, e tô até honrando você, porque essa corrente eu não quebro, cara. E até eu ia comentar aí, eu conheço o Wagner também de criança, né, cara? E como se desenvolveu, né? Não sei. Porque nós está em uma região bem fechada, pequena, né? fechada. Bem ogro, né? Uma e o lembrada, Wagner, que o Wagner se transformou também, né? Quando decidiu mudar, né? Decidiu buscar, transbordar, né? Tanta coisa que pode... Mas eu também quero fazer meu podcast aqui, cara, e falar, né? Um cara que nunca fazia uma oração, nunca rezava, eu não enjoelhava na frente da minha família, mas nem que me amarrava ali, né? E hoje a gente não dorme sem rezar, às vezes a gente tá num lugar e tem que rezar, né? Não consegue mais. E hoje, cara, às vezes as pessoas estão assistindo e acham que é facinho estar aqui fazendo, mas não é, cara. Antes de sair de casa, eu enjoelhei, rezei pra vir aqui, cheguei aqui, conversei com vocês, fui lá no banheiro de novo, porque... A gente quer fazer a coisa de coração. Talvez muitos não vão gostar, mas se nós conseguir uma pessoa assistir e entender um pouco que é possível mudar, cara, uma só, já é uma grande coisa. Porque para ensinar o bem, para fazer o bem, para transbordar, é mais difícil, né? Agora, a porcariada é fácil, que lá vem toda hora, né? E todo mundo, parece que a maioria tá aberto, né, para receber aquilo, né? Agora, a coisa certinha e tal já é mais difícil. Tem um monte de trava, um monte de não sei o quê, um monte de coisa desviando o pensamento, a atenção. Então,
sempre falo aqui que é mostrar isso daí, ó. O Gustavo quase chorou ali contando, cara. E ainda bem que ele não chorou, porque eu já tava engolindo aqui, cara. Não, Mas é verdade. E legal você falar, eu aprendi uma coisa e eu já tava sentindo aqui, meu coração já tava batendo forte aqui, mas não é ansiedade, eu tô tranquilo aqui, tô em paz, mas eu sei o que tá, quando bate assim eu sei por quê. Eu também, para vir aqui, eu fiz minha oração, antes de vir, fiz no caminho, e cara, com a minha família, minha esposa sabe, a gente aprendeu isso aí, cara, a gente ora junto, a gente fala, a gente proclama, a gente declara. Para minha filha, cara, eu entendi que desde a concepção na barriga da mãe, o bebê já está escutando tudo. Então, na barriga dela, eu conversava com ela, falava, minha filha, você é linda, você... Na verdade, eu só soube o sexo dela quando ela nasceu, né? Mas ali eu falava como fosse um bebê, né? Falava, meu filho, né? No gênero geral, vamos falar assim, né? Independente do que viesse. Até por que eu fiz isso? Porque eu queria dar valor à alma, e não interessa se é piá ou menina, não importa. Sim. A alma me importava, né? Aí eu falava, meu filho, você vai vir para esse mundo, nós vamos fazer o nosso melhor, você é uma pessoa especial, você foi colocado aí por Deus, e até hoje eu falo para ela, não, filha, você é muito forte, você é muito inteligente, você vai prosperar, você tem paz, Deus te ama, o pai e a mãe te amam muito. Eu falo pra ela não tá aprendendo a falar, mas eu tô falando, cara. Eu vou colocar isso aí que ela vai ter 15 anos, ela vai lembrar do pai falando, não, minha filha, você é linda, você é inteligente, você vai prosperar, você é forte, você tem saúde. E é isso aí que eu vou nutrir a vida dela sempre, porque eu entendi que lá no final do jogo nós vamos ser julgado ou responsabilizado pelo que se tornou nossos filhos e não com a atitude que você teve aqui, né? Então, para você guiar com sabedoria um filho, primeiro você tem que destravar, você tem que ajudar os outros, tem que guiar teu filho, você tem que buscar o entendimento para guiar eles direito, para eles serem alguma coisa e eles serem temente a Deus lá no futuro também, né? Se vão seguir certinho e tal, não, isso aí vai definir eles, porque na verdade não são filhos nossos, são filhos de Deus igual nós, né? Sim. A gente só foi escolhido para treinar eles, né? Estão passando por nós, pelo nosso DNA, mas na verdade é treinar para entregar para Deus, que é igual nós, né? Nossos pais também fez o melhor tal e entregou aí. Entregou. Todo mundo é filho de Deus, não só filho nosso, né? Não é nosso, não é para nós, é para ele, né? Eu tô com uma curiosidade aqui, cara, eu vou ter que perguntar. E você fala muito em sentir as coisas, em escutar. Como é que faz, Gustavo, para treinar, escutar o coração? Porque às vezes eu consigo um pouquinho escutar alguma coisa, sentir e tal, mas eu vejo que você é muito forte nisso. Como é que você fez para desenvolver isso? Cara, eu demorei a entender, mas eu tenho uma coisinha espiritual dentro de mim, assim. Cada um tem um dom diferente, né? Sim. E em mim eu vi que eu tenho uma coisinha espiritual, assim, que não é nada melhor que ninguém, mas é uma coisa que acabou desenvolvendo, deu uma acelerada no desenvolvimento para mim, assim. E falar que eu sei certinho é mentira, mas a gente vai entendendo o que vai acontecendo. E na cabeça da gente sempre tem uma vozinha, porque na cabeça tem alguém que conversa com a gente ali, né? Você nunca tá sozinho, sempre tá conversando com alguém ali, né? Que é o tal do ficar em terceira pessoa lá, né? Sim. Porque, na verdade, a gente é quem domina esse corpo aqui, né? A gente está atrás de quem pensa. Quem pensa é o cérebro. Quem pensa. Mas você está atrás dele, você manda. Você falou até, né, que você está acordando de manhã. Sim. E daí você faz essa caminhada, toma banho gelado e fala as palavras positivas na frente. Por quê? Quem está falando ali? Quem que está pensando e falando? É o Lucas. É a pessoa, a alma de verdade, não quem pensa. Então, você tem que aprender a controlar teu pensamento. Que às vezes a gente fala, eu vejo que você é ligado também, às vezes você fala assim, rapaz, mas tá dando uma seca no soja e tal, e você fala, não, vai dar certo. Vai dar certo. E quem que tem esse raciocínio? Quem que pensou, não, esse pensamento tá errado, é melhor eu pensar assim? Tem alguém ali, né? Esse é nós de verdade, é a alma batendo ali. Porque nós gostamos de sofrer demais, cara. Ai, vai morrer tudo, não sei o que, tá ruim, né? Sim. Então, às vezes, a gente pode só mudar e também leva um tempo. Eu demorei a treinar isso aí, não é do dia pra noite. Mas uma forma também de não sofrer muito é você fazer mais coisa, ter mais ocupação, porque às vezes você só fica naquilo ali focado, e eu acredito que é muito mais difícil também de não ver, né? Porque o problema tá acontecendo.
Agora, sofrer vai mudar? Não vai mudar nada. A única coisa que vai acontecer vai ficar mais doente, né? Vai ficar mais doente, a caminhada vai ficar mais difícil. Aí até o que eu vim entendendo muito, sim. A realidade, ela é uma só. A natureza, ela é perfeita. Tudo criado por Deus. E o que tem aqui, televisão, tua mesa, outras coisas, isso aqui é a realidade. Aí, como a gente muda, é o nosso mundo. É o nosso jeito de ver. Até eu lembro que a Dória falou também, o Wallace vê uma coisa, você vê uma coisa, eu vejo uma coisa. Sim. E é verdade, cada um vê uma, mas a realidade é uma só. Então, quanto mais você conseguir olhar ela de forma natural, de forma positiva, entender que o que é da natureza é da natureza, não tem um controle externo. E às vezes tem coisa que acontece com a gente que não estava no teu controle, simplesmente aconteceu. Mas como você vai reagir à situação, aí você tem poder. Mudar muitas coisas não tem como. Não tem como mudar. Situações, desde doença, desde clima, vamos falar da lavoura. Cara, clima, granizo, seca, chuva, frio, vento, tudo que tá dando aí, né? Cara, isso aí não tem como controlar. E é da natureza. Você não vai falar assim, não, aqui não vai acontecer. Aqui não vai acontecer. A natureza é natural, vai acontecer. Mas agora, que jeito você vai reagir a isso? Tá dando uma seca, não, meu Deus do céu, vou falir, vou quebrar, que desgraceira, e ficar com aquilo, e dormir mal, e brigar com a esposa, brigar com o filho. Cara, o que tua família tem a ver com isso aí? O que tá acontecendo? Deixa acontecer. Fica tranquilo. Sim ou sim, você vai ter que buscar uma saída. Se vai ter que pagar, se tá com problema financeiro, ou se é só pelo fato de, eu tô cuidando tanto, e daí agora vai dar um B.O. desse, e daí? Não tem o que fazer. Mas você reagir de forma, não, vamos ver o que vai acontecer, lá na frente eu vejo, tá indo, vou ir tomando as decisões que dá, o que tá no teu controle, você controla, o que dá para fazer, o que dá para melhorar, você vai fazendo, e talvez ainda, lá no final, você vai ver que errou umas coisas, podia ter plantado tal variedade, podia ter poado um pouquinho mais de adubo, podia ter plantado com botinha, podia ter não sei o quê. E tá tudo bem, porque quando você decidiu naquele momento, tua cabeça estava condicionada a decidir daquele jeito, e daquele jeito era o melhor. Se no meio da caminhada você entendeu outras coisas, agradeça por ter entendido essas outras coisas, e na próxima safra você faz melhor. Você usa esse condicionamento que você teve para melhorar a próxima. E não ficar se martirizando, não, cara, mas eu sou um burro, por que eu não fiz? Olha, o meu vizinho falou, não sei o quê. Mas a tua cabeça naquele momento estava condicionada a não fazer. Então, a partir do momento que você entendeu, acolhe esse pensamento. Não, eu sou inteligente, graças a Deus que eu estou podendo notar isso aí. E vai lá e muda. E não se julgar, né? Não se julgar. Não julgar ninguém, nem julgar você. Porque a gente fala assim, não julga. Mas e você? Não julga você também. Acolhe você. Fala, não, tá tudo bem, eu erro também, eu não sou perfeito, não. O único perfeito que teve nessa terra já morreu. Ele foi o único perfeito, maravilhoso. Nós, cara, nós é todo mundo pecador, todo mundo erra, todo mundo é bagaceira. Tem que ir aprendendo e melhorando devagar. É o que nós falou lá no começo. É uma melhoria 1% todo dia. E sobre escutar, cara, o primeiro jeito de escutar a palavra, Deus deixou a Bíblia pra gente, ali tá tudo. Ela é extensa, leva tempo para entender, ela leva, mas ela vai sendo revelada devagarzinho. Tá com alguma dúvida? Consulta lá. Deus deixou lá como é que é para fazer, que jeito. E se está com dificuldade de entender ela, que às vezes precisa uns entendimentos de história, um pouco de teologia, pergunta para alguém que entende, pede ajuda. Fala, cara, me ajuda aqui, eu quero interpretar isso aqui, quero ver se está certinho, se eu estou direcionado à minha vida. E devagar você vai entendendo. Às vezes te dá vontade de fazer uma coisa que é legal e o coração falou. Agora você vai captar. Tem hora que o coração fala, faz isso. Aí a mente fala, não, vou fazer isso aqui não, cara. Então, às vezes você acha que é coisa da cabeça. Mas o coração falou. Cara, é difícil quem não sabe. Sabe quando é o coração que me mandou fazer. E daí vem a mente, não mexe com isso aí não, cara. Não, você tá atrasado. Não, você tem que chegar lá 6 horas certinho. Não faz isso aí não. Sendo que no caminho te deu a mensagem. Então, escutar todo mundo escuta. Agora, reconhecer ela e obedecer é o detalhe. Mas o que eu aconselho? Vai obedecendo devagar. A vez que deu vontade, obedece. Pelo menos aquela vez, vive essa experiência. Aí a próxima você já vai estar um pouquinho mais sensível. E devagar ela vai te revelando. Aos pouquinhos vai te revelando. E você vai ficando cada vez mais sensível a ela. A escutar e entender que, opa, é ela que está falando.
Gustavo, esses dias eu vi que você comprou lá um buquê de flor para tua esposa e um buquê também para tua filha. E eu já vi aquilo, como eu vejo você um cara muito, que me influencia muito nas coisas boas aí e tal, sempre passando, já fui lá e comprei e levei para Maiara e para Luísa. Como a Sohana mora longe, eu fiz isso numa outra data, mas levei para ela também. E foi tão forte que a Luísa, que eu falei que a gente tenta, que ela vê, né, a mãe ganhando flor e que também depois consegue um marido também que dê flor para ela. E ela me perguntou, cara, com apenas 8 anos de idade, como é que ela vai encontrar um marido que vai dar flor. Então, isso é muito forte. O que levou você a desenvolver isso? Onde você aprendeu? Como você aprendeu, cara? E saber que isso é importante. Então, cara, agora você tocou numa ferida da sociedade, né? Eu, por essa questão paterna, não culpo ninguém pra trás, tá? Isso aí também que fique bem claro. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meus parentes, todo o meu passado. Aí, se hoje a gente tá aqui, foi graças a eles, né? Se a gente pegar a história do teus avós, dos meus avós, sim, os desafios que eles passaram aí, cara, eu falo pro meu avô desanalisado, avô, se ponhar eu e você no mato aí, posso saber que eu vou morrer, eu sei que vai ficar, eu não aguento não. Então, se hoje a gente tem uma vida melhor, foi graças a eles, né? Sim. Mas, por consequência do destino ali, cada um foi dando o que conseguia e nessas travas a gente foi desenvolver. Então, nessa questão de paternidade, eu sempre tive muito claro, assim, que eu queria ser um pai presente, né? Que era uma dor minha, né? Falei, não, quero ser um pai presente e tal. E eu entendi a importância do homem dentro de casa. Que isso aí está bem corrompido na sociedade. E hoje eu tenho bem claro que são espíritos contrários que provocam isso aí. Porque quanto mais fraco for os homens, quanto menos ele cuidar da família, mais espaço abre para o lado contrário, para os espíritos errados. Sim. Abre espaço para eles. Então, nesse desenvolvimento, o Legendário também me ajudou muito a mostrar isso aí. Eu procuro, não é ser um cara machista, não, longe disso. É ser provedor financeiro, ser provedor de segurança em casa. Até eu e minha esposa, a gente dá risada assim, conversando às vezes. A gente toma um chimarrãozinho e fica conversando das coisas e tal. Ela fala assim que é muito diferente quando você tá junto. Se a gente vai, vamos pra Foz comprar uma coisa, se eu tô junto, ela não olha a estrada, ela não liga pra nada, ela tá ali conversando, tal, ela tá em paz. Porque ela sabe que o financeiro eu vou cuidar, a direção eu tô cuidando, se acontecer qualquer coisa eu vou defender, eu sou mais grande, eu sou mais forte, eu vou ajudar a defender. Por mais que se aparecer um grandão ali, pode me dar uma surra, né? Dependendo do tamanho do cara. Mas essa segurança transparece para ela, né? E ela fica tranquila sabendo que tem eu para resolver as coisas. Então eu procuro desenvolver bastante isso, porque assim é o jeito correto de ter a energia masculina no seu lugar e a feminina no seu lugar. Não existe melhor ou pior. Na verdade, se a gente parar para analisar, a mulher é mais importante do que nós. Isso, cara, isso não tem dúvida. Por quê? Ela gera vida, cara. Dentro dela gera vida. Dentro dela, do corpo dela. Deus manda uma alma, manda uma criança, ela começa com o coração. Eu lembro que nós fomos ver fomos no pediatra, na ginecologista, e daí ia lá medir, tuque. Cara, tinha só força, né? Um trem assim, o tamanho da sementinha, era o coração, velho. Então imagina, do coração vir uma criança lá dentro, a mãe fornece tudo, cara, nutriente, fornece toda a corrente sanguínea, o sacrifício que uma mãe faz, cara, para gerar uma vida. E lá dentro sai uma vida, cara, sai uma alma lá de dentro. Meu amigo, isso aí não tem coisa mais importante que isso. Então, é uma competição, cara, sem lógica. E daí, por que o homem é grande, o homem é forte, o homem precisa ser um pouco mais bruto? Para defender isso aí. Porque o foco dela tá tudo ali. A energia feminina, ela é doce, ela é calma, ela dá amor, ela dá carinho, ela dá cuidado. Quando você vai saber melhor do que eu, quando um filho cai e se machuca, você vai pra mãe? Não, meu filho, deixa eu ver, não, vamos passar aqui um remedinho e tal, não, vai sarar, vai ficar bom, dá um beijinho, não, deixa a mãe dar um beijinho. Vem pro pai, deixa eu ver,
Não, você não fez nada não, tá louco? Tá chorando por quê? Você não devia nem estar chorando um negócio desse? Por quê? É natural, normal. O pai empurra o filho pro mundo, ele dá força, ele vai pra adrenalina, ele vai pra tudo que é desafio, e a mãe é tudo calma, carinho, cuidado, atenção. E daí, onde entra a nossa dificuldade? A gente tem que se carregar de força e encarar o mundão, mas tem que chegar dentro de casa, virar uma chavinha e pegar toda a raiva que você usa no dia a dia para você prosperar, para você fazer, desligar isso aí e dar amor dentro de casa. Você também tem que descarregar um pouco e dar carinho, dar atenção, escutar a esposa, conversar. O líder espiritual dentro de casa é o homem, não é a mulher. A oração da mulher é muito forte. Me arrisco a dizer que talvez seja mais forte que a nossa. Mas o poder espiritual é nosso. Quem que tem que declarar, quem que tem que chamar para oração, quem que tem que levar para a igreja, quem que tem que guiar os filhos, é o pai. Você pode pegar todas as histórias na Bíblia aí. O pai é o que gera a bênção. Até hoje de manhã eu li Gênesis 26 e 27 e estava contando a história de Isaac. E a importância de Isaac abençoar o filho. Era Esaú e Jacó. E que tinha uma competição ali de quem ia ser abençoado. Porque a bênção do pai era o cara que ia seguir o caminho da família. É o cara que ia defender tudo. Então você vê a importância, o peso espiritual que tem o pai. Então, nessa dança aí tem que se cooperar os dois. Tem que parar com essa bobeira de quem é melhor, quem é mais forte, quem vai mais dinheiro. Não, é uma cooperação, cara. É pegar o que a mulher tem de qualidade, o que o homem tem de qualidade e se unir assim, falar, não, vamos ficar mais forte junto. Não é ficar brigando que, não, pra mim o certo é esse, não, o certo é esse. Não, ó, eu gosto assim. Como é que nós se encaixa aqui? Aqui, ó, aqui eu te agrado, aqui te agrada e vamos prosperar junto. E seguir os dois no mesmo caminho. Até mesmo para poder treinar direito os filhos, porque fica o pai falando uma coisa e a mãe outra. O filho fica perdido e o filho, sem querer, ele vai aproveitar das debilidades do pai, da debilidade da mãe para pegar o que ele quer. Que a mente dele é inteligente, ele quer uma coisa e ele vai saber driblar os pais. Mas se os pais estão alinhados, quero ver filho driblar. Vai lá, fala com a mãe que é tal coisa, mas fala, então, meu filho, isso aí você vai ter que conversar com o pai. Aí vai lá no pai, o pai pensa, agora, falamos tudo isso aí para chegar na flor. Por que da flor? Porque ela é mulher, ela é feminina, ela precisa receber essa doçura, esse carinho da minha parte. É um pouco difícil pra gente, porque a gente fica pensando muito em prosperar, trabalhar, e é difícil pensar no amor, no carinho. Mas a gente tem que dar uma pausa, dar uma respirada e fazer isso, porque para elas é muito importante. É uma forma de você cuidar dela, de você dar carinho para ela. Aí eu fiz para minha esposa e foi uma dessas de sentir do coração. E do nada, assim, eu não sei se eu vi no Instagram alguém fazendo, e me deu vontade, igual aconteceu com você. Me deu vontade e tal. Eu falei, não, cara, isso é muito importante. E era uma data nada a ver, assim, não tinha uma data específica, né? Foi dentro de outubro, até pelo outubro rosa. Aí peguei e pedi para fazer um buquê grande de flores e pedi, faz um igualzinho, só que pequenininho. Porque minha filha tem 1 aninho e pouco. Ela na verdade, ela nem deve ter entendido o que aconteceu ali. Mas eu falei, não, já vou fazer em forma de treinamento. Aí fui, entreguei para minha esposa, dei um beijo nela, falei as coisas para ela e daí fui e entreguei para ela também. E ela, no tipinho dela, ela veio ali, olhou para a mãe, olhou para ela, tal, pegou. E, tipo assim, já foi a mensagem, que o mesmo carinho que eu tenho pelo feminino é com a mãe dela e é com ela. Como prioridade para mim, sempre vai ser a minha esposa, porque eu preciso ter ela como primeiro lugar, porque eu tenho que cuidar dela, eu tenho que dar o máximo da minha energia para proteger ela, segurança, tudo, para que ela cuide muito bem da nossa filha. É assim que é a sequência. Você protege o feminino para o feminino cuidar da prole. Então, não que eu não vou fazer as coisas com minha filha, vou fazer um monte de coisa para ela. Vixe, eu vou fazer o futuro namorado dela ter bastante serviço. Ele vai ter bastante serviço para agradar, mas não no intuito de ser um cara, um sogro, um pai chato. Não, que eu quero que ela entenda que ela merece uma pessoa boa. Que ela mereça alguém que vai cuidar dela, que vai atender ela. Ela vai passar as dificuldades dela? Vai várias, como eu e a mãe dela passamos e passa.
Mas eu quero que, em primeiro lugar, seja alguém de respeito, alguém que tenha carinho com ela, que tenha cuidado com ela. Porque, por mais que eu no passado não era esse cara provedor, não passava essa segurança, mas uma coisa que minha esposa sempre fala é que eu sempre tive muito carinho com ela. Sempre respeitei muito ela, eu sempre fazia as coisas, sempre fui educado com ela, nunca, nossa, fiz nada de mal com ela, assim, né? Aí devagarzinho eu fui recarregando as coisas que precisava. Então eu quero que minha filha entenda isso. Eu quero que ela tenha lá no futuro dela e que ela seja amada também, né? Independente de marido, de nada, mas eu quero que ela entenda que ela seja amada, que ela tenha essa energia minha ali, ela com ela, né? Não, mas se tiver algum marido assistindo aí, cara, e nunca dá flor pra mulher, compra, né? Eu, de vez em quando, dou. A gente deveria dar mais, né? Uhum. Só que, igual você falou, na correria, no dia a dia, no custo, e acaba aqui não fazendo. Mas aquele dia, cara, que a gente tava nós dois lá em Cidade do Leste, eu e a Maiara, e eu parei, fui na floricultura e comprei as 2 flores, bem rapidinho ali. Cara, a imagem não vai nunca mais sair da minha cabeça, quando a Maiara viu aquele buquê de flor. É uma sensação e é simplesmente uma flor, cara. E como elas reagem, né? E às vezes a gente vê que os maridos até têm vontade de dar, mas tem medo. Ou vergonha, ou trava, né? Ou porque talvez não viu o pai dando, né? E isso é muito importante, cara. Então, E agora você tocou num negócio legal. Cara, coisa que eu aprendi, que se dane o que os outros acham. Se A dane. gente fica preocupado assim, não, imagina eu dando flor, o que é que os outros vão falar? Cara, que se dane, velho. O que você vive dentro do relacionamento é mais importante que tudo nesse mundo. Eu, pra mim, assim, eu me dedico muito ao meu trabalho, sabe? Atender o produtor, a empresa. Mas, em primeiro lugar, tá a minha família, cara. Deus deixou muito claro que é família, velho. A família tá em primeiro lugar, a gente tem que cuidar dela com todas as forças. É que nem eu falei, é uma dança com tudo junto, mas a família tá na minha prioridade. E é difícil pra gente, sim, porque a gente vive nessa correria no dia a dia e esquece, cara. Esquece, passa batido. Mas tem que se esforçar, anotar a data. Cara, você sabe quanto que é difícil lembrar das datas, né? A mulher, ela é tinhosa, ela lembra data por data. Mas, cara, nota no calendário, põe ali, ó. E eu faço aí, velho. Né? Que a minha esposa vê isso aí, ela vai ver meu segredo. Eu faço aí, eu ponho a data do relacionamento lá, eu ponho lá e ponho pra dar um alerta uma semana antes. Uma semana antes me dá o alerta, opa, tem que me resolver aqui. Aí eu vou e já vou me preparando pra hora que chegar a data. Amor, eu sei, não, eu lembro, tal. E assim, não é maldade da minha parte, é que pra mim é um pouco difícil de lembrar. Mas eu já aprendi mais uma aqui, eu vou anotar a data. Eu vou pedir pra Maiara as datas e vou anotar. Por quê? Esses dias mesmo ela chegou em mim, que dia que é hoje, você sabe? Você sabe que dia que é hoje? Eu já lembrei num 30/3, mas nem tá longe do 30/3. Cara, era aniversário de casamento. Olha só. Pois é. Vive no automático. E eu vou anotar, eu vou agendar isso aqui. Não, pode fazer que vale a pena. E assim, ó, é um esforço que você tá tendo. Mesmo de anotar, não tem problema. Mas a gente tem que ter humildade de falar que não sabe e vou melhorar, vou aprender, porque ninguém é perfeito. Sim. Né? Ninguém é. Eu vivi até hoje assim, mas o próximo eu vou saber, porque eu aprendi com você mais uma hoje, cara. Isso é bom demais, a gente tá aberto a aprender, cara. É isso aí. O Gustavo, acho que ele nem gosta de se rodear muito, porque eu tô só sempre pegando informação, aprendendo, cara, e especulando, né? Não, é uma troca, a gente tá sempre trocando informação. E eu falei, né, no transbordo tem a próxima sementinha, né? Mas, Gustavo, deixa aí pra nós, sempre a gente pede aqui pra pessoa que vem o convidado, deixar uma mensagem de coração. Não importa, o que sair aí, tem certeza que vai servir pra alguém, inclusive pra mim. Então, abre seu coração aí e deixa alguma palavra aí, cara. E, cara, eu não tenho uma mensaginha pronta, não, mas o que eu tenho pra dizer, assim, de tudo que eu já passei, que eu já falei, eu sou jovem, se eu olhar um cara de 50 anos escutar isso aí e falar, meu Deus, mas que bobeira que esse piá tá falando. Mas, assim, pra mim foi difícil, superei muita coisa, eu encontrei Deus no caminho. Provavelmente ele sempre esteve comigo, mas eu encontrei no caminho. E o conselho que eu posso deixar é: não fica com esse negócio dentro aí, travado, bloqueado. Tá com medo, que nem o Lucas fala, vai com medo mesmo, mas no caminho, vai entender o que tá acontecendo. É a ansiedade, é a insegurança, cara, você tem um problema familiar, falta perdoar alguém, tem uma raiva, um trem aí que você não entende, cara, procura ajuda. Alguém já passou, alguém já viveu, alguém já entende isso aí e vai te ajudar com o maior prazer, cara. Uma coisa muito satisfatória é você transbordar o que você se curou
E que nem o Lucas veio contar assim, não, fui lá e fiz e aconteceu tal coisa. Cara, é uma satisfação de ver. E assim, ó, não é satisfação de ego, não. Quando ele me conta assim, eu vejo Deus ali. Falou, ó, Deus passou aqui, canalizou aqui, foi para lá e olha o quanto agiu ali. O quanto vai mudar na geração dele, nos filhos dele, nos meus filhos. Então, cara, faz, aprenda e transborda. Vai lá e transborda. Faz acontecer, faz chegar para todo mundo, que depois vai vir outro e te entregar outra mensagem. Você vai ter que entrar nesse looping aí o tempo todo. E vale a pena. É um círculo, né? Gustavo, mas também quer te dar um presentinho aqui, cara, simples, mas de coração, uma pazinha, uma palita com o nosso imã e tá gravado seu nome aí, cara. Rapaz. Também veio lá do pessoal do EDT, Experiente da Terra, que faz pra nós. E te agradecer demais, cara, por essa oportunidade, porque eu tô me sentindo aqui emocionado, porque sempre aprende com você, cara. Continua sendo essa pessoa aí, ajudando. Porque eu posso falar, cara, eu posso falar de coração olhando na tua cara. E eu aprendo muito com você. E a primeira vez, umas 2, 3 vezes que você me chamou de amigo, eu tive que te chamar e perguntar que negócio é esse me chamando de amigo. Crenças que eu tinha, né? Sim. E principalmente por trabalhar numa empresa, com vendas, eu falo, esse cara tá me chamando de amigo só pra vender, né? E hoje aqui, ó, frente às câmeras, já conversei com ele, falando sobre isso de novo, cara. E você me ensinou também um mundo de amigo, de amizade, de poder ter uma pessoa assim que você pode conversar, contar. Eu só tenho que te agradecer, cara. Tá convidado de novo quando quiser vir. Também agradecer o Wallace, né? Que tá ali atrás das câmeras, que se não for ele, o negócio não roda. Não quer aparecer, mas tem que vir uma hora, cara. Então vamos fechar aí com o Oima? Oima. Oima. Ihu!